Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho. Assim como a gente já estão acostumados também, que a gente sempre convida uma pessoa destacada na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver o tema ou os temas aqui propostos. Hoje nós vamos conversar com o arquiteto e urbanista Cleiton Gonzalez, tanto faz. O Cleiton, conhecidíssimo aqui nos meios de Guarujá, e também vamos conversar com o Cleiton sobre uma questão crucial para os dias de hoje, que é a questão da sustentabilidade. Cleiton que na sua atividade profissional desenvolve alguns projetos nesse sentido e tem vários depoimentos para dar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, queria te agradecer muitíssimo pelo espaço na agenda, vamos dizer assim, e te deixo o espaço para cumprimentar o telespectador antes. Então, Valdir, é um prazer estar aqui, né? E poder ver se eu consigo, de alguma forma, dar uma ideia de que quanto é simples você poder contribuir com o planeta, né? Com o meio ambiente. Eu acho que isso, eu que agradeço a tua oportunidade de estar aqui. Imagina, um tema legal pra caramba para conversar, e é bom que as pessoas comecem a se acostumar com essas novas tendências. Eu acho que daqui para frente, Valdir, vai ser muito difícil que a gente não tenha essa preocupação, porque os bens que nós temos, muitos deles são finitos, né? E a natureza, ela pede uma ajuda, que a gente possa, por exemplo, fazer a nossa parte. Entendi. Tanto, por exemplo, na parte de energia, né? Na parte de produção de lixo. Certo. As cidades estão com os lixões lotados, você já não tem mais local onde dispor esses rejeitos, né? Claro. E isso só traz contribuir. Cada um de nós, sendo um agente, por exemplo, de melhorar e aumentar cada dia mais, por exemplo, esse tipo de objetivo, de você ser favorável à natureza, ser favorável ao meio ambiente, e a gente poder ter mais carinho com o nosso planeta, né? Com certeza. E é importante, né, Cleiton, que essas questões, por exemplo, tudo isso o reflexo de tudo isso que a gente vive hoje foi falta de planejamento no passado, né? Nas obras, sem planejamento com esse espírito, com esse sentido, né? Com esse sentimento de reaproveitar, de pensar no futuro. Então, a importância de esses conceitos serem aplicados no planejamento do imóvel, no planejamento da cidade, no planejamento das vias públicas e tudo, né? Com certeza, por exemplo, se a gente vê hoje, por exemplo, você tem aí uma energia inesgotável, né? E com uma facilidade muito grande. Hoje, pela tecnologia, já está tão avançada, por exemplo, na situação da energia solar. Que é a energia solar. Vamos começar por esse tópico. Por exemplo, a energia solar, caramba, você pode usar no setor público. Hoje, eu acho que seria uma grande oportunidade das cidades estarem mudando, por exemplo, iluminação através da energia solar. São postes, por exemplo, com a sua placa fotovoltaica, e ela armazena essa energia durante o dia e passa a iluminar durante a noite. Como a gente vê nas estradas, em algumas estradas já. Por exemplo, são locais de difícil acesso de eletricidade, né? Certo. Você tem energia do sol e você tem uma iluminação tão boa quanto a energia das concessionárias, não é? E, por exemplo, gratuita, isso se paga, tem um prazo de pagamento, mas ela se paga, né? O custo, que ainda se fala como impeditivo, ainda se coloca... Ainda hoje, por exemplo, quando você vai fazer numa residência, esse custo, ele vai ser diluído. A gente faz esse estudo, ele fica diluído entre 6 a 8 anos de uso. Entendi. Aí ele está pago, aquele custo que você teve a mais. Ou seja, o que você gastaria de energia ali para implantar o sistema é o que você gastaria ao longo de 6 a 8 anos. Exatamente. Pagando uma conta de luz regular. Pagando a conta de luz. E depois de 6 a 8 anos, quando a gente fala se paga, está pago, não tem mais despesa nenhuma? Aí você vai praticamente, por exemplo, se ele estiver legalizada, você vai pagar simplesmente aquela taxa que a concessionária te cobra, por exemplo, de iluminação pública. Entendi. E de outras taxas que você tem que pagar nela. Aquele serviço ali obrigatório. Exatamente. Ou seja, o cidadão tem para o resto da vida uma energia inesgotável
Pode ligar o ar-condicionado, outra coisa, elétrico, pode fazer, ligar freezer, geladeira. E outra coisa, por exemplo, você não contribui de forma nenhuma com emissão de carbono. Claro. Porque é uma energia sustentável, é energia da iluminação do sol, né? Então isso é muito importante. O planeta pede que a gente faça esse tipo de coisa. E vão ter essas técnicas hoje, por exemplo, tanto a energia solar como a energia eólica e outros tipos, energia até de ondulação do mar, né? E, por exemplo, isso tudo, ela vai começar a fazer parte da nossa vida, porque o setor público vai ter que começar a investir nesses campos. Por exemplo, no Nordeste, se você for, por exemplo, a Fortaleza, naquela região do Nordeste, você já vê os parques eólicos funcionando plenamente, né? E eles têm uma grande porcentagem, por exemplo, na produção de energia do Estado. Entendi. Entendeu? Isso é importante. E essa energia também, por exemplo, como a energia solar, como a energia das ondas, ela não tem impacto, por exemplo, de produção de carbono. Algum tempo atrás parecia que a gente falava de uma utopia, né? de uma fantasia, uma ficção científica, mas hoje não é mais isso. Esse custo de 6 a 8 anos, eu insisti um pouco nisso, ele vem baixando? A tendência é baixar mais ainda? A tecnologia das placas, por exemplo, e os custos, por exemplo, da execução, e como você tem um maior número de pessoas querendo, por exemplo, então isso também é o mercado, né, que faz isso aí, ele está baixando gradativamente o custo do sistema de energia solar. Então, por exemplo, cada dia que passar, por exemplo, vai baratear mais. Vai baratear mais. Vai diminuir esse tempo. Por exemplo, vai diminuindo esse tempo, por exemplo, de pagamento desse custo. Ô, Cleito, quando você fala no poder público, você falou, por exemplo, dos postes, um poste assim, com a placa e tal. Por exemplo, também uma escola nova que está se construindo, está começando a se construir hoje, está começando a se projetar hoje. É possível que o poder público já projete uma escola com energia solar. Sustentável, né? Uma escola sustentável. Além de outros temas que a gente vai aproveitar para falar também, como aproveitamento de água da chuva e reciclagem, enquanto a gente se prende no tema energia solar, essa projeção de uma energia sustentável é simples para o poder público, né? Com certeza, é simplesmente uma situação de cálculo, né? De você fazer, de você colocar na planilha orçamentária dessa nova escola. Certo. E sabendo, por exemplo, que em 8 anos, em 6 anos, em 8 anos ela vai estar paga. E, por exemplo, você não produz carbono, você é ambientalmente correto, né? Você está a favor do meio ambiente e você, além do que, isso pode ser até propagado para a própria criança que está estudando nessa escola. Ela já passa a ter uma consciência para o futuro, né, daquilo que ela vai poder fazer quando ela tiver essa possibilidade, né? Sem dúvida. Então é super importante isso aí. E outras práticas também, né? Como o reaproveitamento da água para as bacias sanitárias, né, também. A gente tem foto da energia solar para a gente mostrar. Vou fazer uma pergunta besta de ignorante. A energia solar precisa estar sol? Precisa estar com iluminação, Valdir. Tá. Então, por exemplo, dia de chuva também tem produção de energia. Entendi. Ela vai ser um pouco menor, mas vai ter produção de energia. Ali, por exemplo, então, você consegue simples, explicar? né? Por exemplo, você tem lá uma residência normal, né, Cleiton? Um sobrado. Um sobrado, por exemplo. Então, você vai indicar essas placas para o norte, lógico, né? Certo. Se você está aqui nesse hemisfério, né? Certo. No hemisfério sul, você vai direcionar para lá. Para o norte, né? E ela vai ter insolação durante a maior parte do tempo, né? Certo. O que a iluminação faz? A iluminação, ela reflete nessas placas de silício, né? Entendi. Elas têm que é aquela parte alaranjada ali, né? Exatamente. Ela reflete nessas placas de silício, faz os elétrons fazerem produzir energia, porque eles vão se movimentar dentro dessas placas. Eles fazem energia elétrica contínua. E a gente vai depois passar por um transformador, um inversor, que vai passar para ela para a corrente alternada, que é a corrente da rua. Né? Então, por exemplo, aí nós temos ou 2 relógios, hoje em dia está mais moderno. Um relógio só, ele já mede a saída da energia e a entrada que você precisa, muitas vezes, em horários que você não tem produção, tem a entrada de energia das concessionárias, né? Então, por exemplo, esse relógio mede para você, para ele fazer o dividendo
de quanto ele vai ser cobrado a sua conta. Certo. Esse é um sistema ideal, totalmente legalizado, quer dizer, já com convênio com a entidade, com a empresa que está fornecendo energia para o poste ali, por exemplo. Exatamente. E aí você vai ter um controle certinho, né? Por exemplo, o certo, o correto é a gente legalizar esse sistema. Certo. Você fica como microgerador de energia elétrica. Você fica como se fosse uma usina produzindo energia para a concessionária. Essa energia ela é jogada na rede. E onde essa energia vai ficar? Ela vai ficar próxima de você, das mediações onde tiver a sua microgeradora de energia. Eu já ouvi falar que tem gente que até já produz para vender para a própria companhia energética. Então, na verdade, por exemplo, cada pessoa que tiver legalizado, ele já está vendendo. Já está vendendo. Porque a concessionária não vai te dar em dinheiro, ela não vai te repor em dinheiro, ela vai te repor em energia quando você precisar. Quando você precisar. Então você fica com dividendos para poder usar a energia sem pagar nada. Essa é uma placa de silício, né, fotovoltaicas, né? E ele pegou totalmente a área do telhado, né? Por exemplo, ele deve ter feito o cálculo, né? Por exemplo, para você consegue até chegar a 95% de abatimento no seu custo. De 95% do abatimento do seu custo de energia. Quando você tiver legalizado, Olha só. Se você tiver off-grid, né, por exemplo, se você tiver no interior, se você tiver onde não tem rede de energia elétrica, certo, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que produzir energia e guardar. Aí você vai guardar em baterias para a hora do seu uso, né? Entendi. Aí você não precisaria... É como se estivesse carregando a bateria de uma bateria extra de um carro. Né? De um carro. Aí você vai carregar as baterias e vai... Aí no local onde você não tem energia, você usa esse... Tem mais uma foto ali? Lá. Então, aí são todos os componentes, né? A placa de silício, o inversor que faz, por exemplo, ela passar de corrente contínua para corrente alternada, né? E os medidores que você vai ter, os disjuntores lá, né? A caixa de disjuntores. Os restos dos componentes, por exemplo, são os fixadores das placas nos telhados. Certo. E os cabos, que são de interligação de energia, né? Cleiton, isso é a produção nacional já desses equipamentos? Já existe, por exemplo, não, a produção as placas, por exemplo, você tem montagem das placas, mas os produtos ainda hoje são importados, na sua maioria, né? Entendi. Já existem fábricas que estão começando a fazer aqui no Brasil esse produto. E até isso, muito provavelmente, com a concorrência de diversas empresas entrando no mercado, vai ter também redução de preço, com certeza. É tipo daquela profissão ou negócio do futuro. Exatamente. A energia sustentável. Eu sempre fui muito ligado a esse tipo de situação, porque, primeiro, eu acho que você sempre tem que ser uma pessoa atuante, por exemplo, em relação ao meio ambiente. E você cuidar de onde você mora, de onde você vive, eu acho que na verdade, é uma obrigação de todos nós, né? Sem dúvida. Bom, além da energia solar, tem outras práticas aí sustentáveis. Deixa eu só te falar mais um detalhe da energia solar. Por favor. Todas as últimas construções que a gente vem fazendo, a gente vem tentando colocar energia solar. Certo. Graças a Deus, a gente está conseguindo a maior parte das obras que a gente tem feito. Certo. E os colegas meus de trabalho, eu tenho certeza que se fizerem o mesmo, eles também vão ter uma resposta positiva. E todos nós vamos contribuir muito, por exemplo, para o meio ambiente. Como o custo deve aumentar um pouquinho. Aumenta, por exemplo. Mas a consciência ambiental é o teu argumento principal. Com certeza, né? Eu acho que todo mundo hoje está envolvido com isso, né? Outra coisa, nós vimos, por exemplo, há tempos atrás, aqueles blackouts que tiveram, né? É verdade. E, por exemplo, a partir do momento que uma hidrelétrica tem algum problema de água, alguma coisa, são ligadas as termoelétricas. As termoelétricas. Certo. E isso é caríssimo. Então aumenta a conta de luz, quer dizer, então se cada um de nós fizermos a nossa parte, isso com certeza vai melhorar bastante, né? No caso do blackout, mesmo aquele dono daquele sobrado que se interligou com a empresa concessionária de fornecimento de energia, no caso do blackout, ele sofre blackout? Nesse caso, infelizmente, sim. Nesse caso, ele não sofre. A não ser que seja, por exemplo,
essa situação ocorra durante o dia, né? Entendi. Falta de energia. Se ele estiver produzindo energia, ele não vai sentir falta de energia. Entendi. Aí ele vai produzir. E é possível ter um sistema misto, como aquilo que você falou, numa área rural, onde não tem funcionário, para armazenar e ter essa possibilidade? Você pode ter, mas é que você vai aumentar o custo de uma maneira bem maior, que talvez fosse interessante mais, por exemplo, para a iluminação. Entendi. Por exemplo, é difícil você guardar em bateria para você usar chuveiros, usar ar-condicionado, esse tipo de coisa. E no caso, eu fiquei curioso quando você falou do caso da iluminação pública. Como é que o poder público poderia agir nesse sentido numa cidade que nem Guarujá, assim, uma zona urbana de Guarujá? Assim, seria possível? Eu acho, por exemplo, que seria, principalmente, por exemplo, em praças, né? Entendi. Em praças públicas. Eu acho que seria uma maneira, por exemplo, de você conscientizar o público em geral, as pessoas em geral, a comunidade em geral, né? Certo. E também dar uma demonstração que você está fazendo, que a prefeitura está fazendo a parte dela. Claro. Faça a sua também. Aí você passa a fazer, fala, pô, mas ali tem, não é difícil, é fácil, vamos fazer também. Legal. Então quer dizer que a probabilidade de a gente começar a ver aqueles telhados com placas voltaicas aí é bem grande nos próximos É bem grande, viu? Eu acho que vai ser uma tendência. Legal. Bom, a gente tem outros temas aí para abordar, que é a questão do reaproveitamento de água de chuva também. Eu acho que isso é super importante, principalmente porque também é a mesma coisa. Por exemplo, a água é um bem finito. Exatamente. E o processo todinho, por exemplo, de uma chuva cair, de você armazenar, de você tratar, de você passar isso para o sistema, por exemplo, de um abastecimento de uma cidade, é um problema enorme, né? E nós já tivemos também problema de água. Claro. Né? Abastecimento de água. De abastecimento de água. Por exemplo, nós passamos um tempo aqui sem chuvas, né? E deu problema. Por exemplo, no Guarujá, nós tivemos diminuição no volume de água que foi de abastecimento. Entendi, sem dúvida. Então, por exemplo, isso também... É uma coisa histórica, né, de Guarujá, né? E você vê, por exemplo, nós temos, por exemplo, a nossa recepção de água é no Jurubatuba. Uma cachoeira maravilhosa, coisa linda, né? E são hoje duas tubulações, são duas redes que abastecem o Guarujá, que era uma e sempre dava problema, né? Quando dava algum problema na rede. Então são duas redes paralelas que vêm para abastecimento de todo o nosso conjunto de recepção aqui no Guarujá e o sistema elevatório que tem. E deu problema, de novo, esse ano deu problema de abastecimento de água em diversos bairros do Guarujá. Mesmo trazendo água de uma cachoeira que parece que nunca vai acabar. A impressão que a gente tem é que a água nunca vai acabar, né? Então, mas na verdade, por exemplo, é um engano nosso. Porque se a gente sujar a água, usar a água e não limpar, um dia nós vamos deixar de ter água. Claro. Ô, Cleito, desculpa te interromper, mas assim, por exemplo, esses dias que teve problemas de enchentes aí em Guarujá, esse começo de ano, todo ano tem, a gente costuma muito ouvir falar aquele cálculo, né, do jornal, por exemplo. Choveu em um dia o equivalente ao que choveria durante um mês, quer dizer, é a cara do desperdício isso, né? Exatamente. É a cara do desperdício. Você deve ficar revoltado quando você escuta isso, né? Na verdade, por exemplo, quando amanhece um dia de sol, eu fico feliz porque eu estou gerando energia. Na minha casa, no meu estabelecimento comercial, eu tenho um sistema de energia solar. E quando chove, você também eu também fico feliz, porque eu estou abastecendo meus reservatórios de água, as quais eu uso, por exemplo, num sistema super simples de fazer. Qualquer profissional da área pode fazer essa indicação. Por exemplo, se um proprietário estiver ouvindo agora e quiser fazer isso, é só ele contatar o seu arquiteto, o seu engenheiro, ele vai saber fazer esse projeto e poder implantar numa nova construção que ele vai fazer, ou mesmo numa construção antiga. Uma construção antiga. É possível fazer. Energia solar e reaproveitamento de água? É possível. Eu, por exemplo, a minha casa já estava construída e eu coloquei as placas de energia solar. Não teve problema nenhum. Lógico que você tem um trabalho a mais. Se você projetar, quando você está construindo a construção, tanto o reaproveitamento de água da chuva,
como o sistema de energia solar, muito mais fácil, porque você já coloca a tubulação nos lugares corretos e pronto. Quando você vai fazer uma reforma, já é mais complicado. Essa lição de casa serve também, mais uma vez, para o poder público, né? Dá para adaptar os prédios já existentes a um... Na época, por exemplo, eu trabalhei na prefeitura, eu fui diretor de obras na gestão do prefeito Farid, e nós conseguimos implantar a energia solar. Infelizmente, naquela época também não era tão... não tinha, estava engatinhando ainda. Então, mas nós conseguimos implantar nas escolas novas que foram feitas no Perequê, na Maré Mansa, na Barreira do João Guarda, e nós fizemos no Jardim Brasil. No Jardim Brasil foram feitas essas quatro unidades, que na verdade são 2 escolas cada, todas elas contemplam uma cisterna, reaproveitamento da água da chuva, vai para essa cisterna, dessa cisterna é tratado quimicamente com cloro, né? Passa por uma peneira antes, é tratada com cloro, depois ela é recalcada, passando por uma bomba com filtro de carvão ativado e vai para a caixa d'água específica para bacias sanitárias, lavagem de piso, lavagem total da escola, rega de hortas e jardim. Quer dizer, então isso é uma coisa que, com certeza, por exemplo, as próximas escolas que vão ser feitas no Guarujá, provavelmente vão ser feitas algumas ainda, que eu acho que são necessárias, eu acho que poderiam ter também isso aí, né? Tem que contemplar isso. Eu acho que sim, importante, né? Por exemplo, sabe por quê, Valdir? Primeiro, é outra coisa que é importante também, por exemplo, a economia de água que você faz, né? Porque quando você aperta uma bacia sanitária, você está, no mínimo, você gastando 5 litros, no mínimo, é de 5 a 8 litros que você gasta. Então, por exemplo, no total, se você perceber essa água de lavagem, de bacia sanitária, isso deve dar mais ou menos uns 30% de economia que você faz na conta de água. Isso é uma situação normal, assim, se a pessoa fizer só um plano básico só de reaproveitamento. Exatamente. A gente tem foto também do reaproveitamento de água da chuva. Vou mostrar como é que funciona o sistema, Paulo. Olha lá. Então, você tem 2 caixas d'água, né, por exemplo, sempre, né? A caixa d'água que vem da concessionária, né? Certo. E seria aquela azul ou a verde? Azul, né? Azul. Vem da concessionária. Essa água, por exemplo, vai para os chuveiros, para os lavatórios. Agora, para a bacia, por exemplo, você está vendo lá, é a caixa verde. Essa água caiu do telhado, entrou numa cisterna, ela vai, através de uma bomba, recalcar para uma caixa d'água específica no telhado, que vai descer para a água da bacia sanitária. Entendi. Para a água, por exemplo, de lavagem, de rega, tá vendo? Irrigação. Irrigação, lavagem, né, em geral, que você vai fazer de pisos, né? Isso. Um sistema mais, ali está até com uma letreira ali, água coletada, filtrada e levada no reservatório inferior, né? Explicando exatamente como é que funciona. Exatamente. Um sistema mais avançado, assim, seria possível até utilizar essa água para tudo? Eu acho que hoje ainda é temerário, porque talvez as pessoas não tenham o cuidado necessário, né? Certo. Então é muito difícil a gente fazer isso. Eu acho que tem que ter realmente a água que é tratada, né? Certo. Que ela já vem da concessionária, e você usar essa água, por exemplo, para cozinhar, para lavar, para tomar banho, para lavar as mãos, né? Higiene em geral, e deixar essa outra água para esses fins mesmo, né? Que também não deixam, por exemplo, de ser super importantes, né? Você ter 30%, se cada um fizesse isso, era uma economia fantástica, né? Por exemplo, o planeta começar a economizar 30% de água já é uma... Você imagina que você vai ter uma sobrevida muito grande, né? A escola do Perequê eu cheguei a conhecer o sistema de captação de água da chuva, interessante também. E também no estádio, no estádio municipal que foi feito, apesar de não ter, o estádio não está funcionando, o sistema de captação de água serve, por exemplo, para irrigar o campo. Então, você vê qual é a economia, por exemplo, de você pegar uma água tratada, uma água que foi canalizada, que tem um custo aditivo a ela muito grande, e
você pegar uma água da chuva que ia ser jogada, ia para o esgoto, ia para as águas pluviais, ia cair no mar ou num rio, e você usar essa água e depois dar a destinação dela de novo para ela fazer o mesmo caminho que ela fez. E mais uma vez, além da energia solar, a questão do reaproveitamento da água da chuva cai com uma luva com uma cidade que nem Guarujá, né? Que tem aquele problema recorrente que todo mundo sempre briga com o zelador, lavando a calçada do prédio. Seria a solução, por exemplo, para isso, né? Com certeza, né? Por exemplo, isso aí, na verdade, por exemplo, cada prédio deveria ter realmente um reaproveitamento de água. Para exatamente fazer esse tipo, lavagem de calçada, lavagem de piso, né? Lavagem dos pátios internos. Seria muito importante, pelo menos para isso, né? Existem órgãos assim, por exemplo, o telespectador comum que está assistindo a gente, assim, logicamente, se ele tiver um pouco mais de condições financeiras, econômicas, ele vai contratar um técnico especializado, uma empresa, para implantar um sistema de captação de energia solar, e aí já mais complexo, né? Exige um serviço mais técnico, mais especializado. Mas, por exemplo, para captar a água da chuva e reaproveitar, existe algum órgão, alguma situação que já permite hoje, assim, a um cidadão comum, por exemplo, começar a aproveitar a água da chuva de uma maneira nem que ainda artesanal, vamos dizer assim? Eu acho que, por exemplo, quem poderia fazer esse tipo de serviço, prestar esse tipo de serviço, seria a própria prefeitura, né? Entendi. Eu acredito que lá seria muito fácil, por exemplo, você tem engenheiros, você tem arquitetos, você tem as pessoas específicas para poder fazer projeto básico, por exemplo, criar um projeto básico e entregar para a pessoa que tem interesse de fazer. Legal. Né? E outra coisa, as empresas, elas já estão fazendo isso, por exemplo. Essas empresas, por exemplo, uma empresa de ônibus, como é que ela faz a lavagem dos veículos, né? A higiene dos veículos, né? A maneira mais fácil, por exemplo, seria ela ter uma cisterna, captar essa água da chuva, bombear e poder fazer, porque seria isso, por exemplo, pode ser feito por qualquer indústria, por qualquer empresa, por exemplo, do ramo, por exemplo, que precise de água em quantidade. Né? Não adianta ficar reclamando da chuva, né, Cleiton? Tem que aproveitar, isso que é um presente que a natureza está dando, que nem você falou. Acorda, está chovendo, não fica chateado, não. É alguma coisa que está sendo benéfica. A gente tem mais temas aí para conversar, principalmente tema até que a gente deixou para o final, que é a questão da reciclagem de lixo, reciclagem de lixo de obras e tudo. A gente vai fazer um pequeno intervalinho comercial e já voltamos mais um bloco da entrevista com o Cleiton Gonzalez. Fique com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje conversando com o urbanista e arquiteto Cleiton Gonzalez. A gente está conversando sobre um tema bastante importante aí no cotidiano, na vida das pessoas,
de uma cidade, das cidades, da zona urbana, zona rural, Guarujá não foge à regra. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre a captação de energia solar, que é um sistema que pode garantir aí a sustentabilidade em termos de energia para uma residência ou para um comércio ou para um edifício, bastando aí que se projete ou que se implante esse sistema com placas voltaicas. O Cleito explicou bastante aqui, com bastante propriedade aqui, como é lucrativo, até porque entre 6 a 8 anos aquele sistema está pago e você não tem praticamente mais despesa nenhuma com energia elétrica. Outro sistema também que a gente falou no primeiro bloco sobre o reaproveitamento de água da chuva. A gente ouve falar toda hora assim, choveu, a chuva destruiu aquilo. A chuva às vezes pode ser um grande condutor de riqueza e de prosperidade, na medida em que você pode aproveitar a água para uma série de atividades aí caseiras, industriais, comerciais, e reduzir o seu custo. Logicamente, tudo isso que a gente está falando, energia solar e reaproveitar a água da chuva, o objetivo principal é um só, é a sustentabilidade, pensando no planeta de amanhã, esse planeta que a gente está deixando para os nossos filhos, deixar cada vez mais sustentável, não é isso, Cleito? É verdade, eu acho que isso é uma preocupação que todos nós temos que ter, né? Deixar esse planeta, por exemplo, pelo menos igual, né? Para os nossos descendentes. Igual, né? Pelo menos como a gente pegou, né? É verdade. E nesse ponto, a questão da reciclagem de lixo é um ponto fundamental, né, Cleito? Nós deixamos até para o final. Então, na verdade, é o seguinte, por exemplo, a reciclagem do lixo é uma forma de reduzir a retirada de matéria-prima do ambiente. Né? Para a produção de metal. Exatamente. Então, todos esses itens, por exemplo, você tem e você joga no lixão, ou você descarta, você, muito melhor, por exemplo, que a gente reponha esse material no mercado. Entendi. Então, plástico, papel, papelão, vidro e metais, você pode transformar todos eles de volta e reaproveitar. Então, esses itens, você não vai precisar ir na natureza e retirar. Sem dúvida. Quer dizer, então você dá longevidade, uma longevidade maior para a extração de material da natureza. Então, por exemplo, corretamente, por exemplo, você está fazendo você está prestando um serviço para o planeta também. Você está valorizando, por exemplo, o teu meio ambiente. Sem dúvida. Não é verdade? E isso começa em casa, né, Cleito? Isso começa em casa e é muito fácil fazer isso. São dois lixos que a gente tem: o lixo úmido, ou o lixo orgânico, e o lixo reciclável. Um resto de comida, resto de comida, por exemplo, um resto de comida, infelizmente não tem jeito de você tratar, a não ser que você faça compostagem. Isso, na minha casa eu faço, mas é um pouco mais complicado, né, de você fazer. Mas tudo bem, isso você descarta e vai para o lixeiro. O restante é o lixo seco. Esse lixo, ele cria emprego para os catadores e coletores, né? Que são um pessoal tão necessitado, né, cara? Exatamente. Mas você dá dignidade, por exemplo, deixando esse pessoal recolher e poder ganhar alguma coisa com isso. Sem precisar ficar cavucando lá no saco de lixo ou no aterro sanitário. No lixão, né? Então, por exemplo, você separando esses dois lixos, quando o cara do carrinho passar próximo à tua casa, é só tu entregar o saco separado para ele, que volumetricamente, Valdir, alguma coisa em torno de 20% do lixo que vai para o lixeiro, volumetricamente falando, e 80% é o lixo que vai para a usina de reciclagem. Entendi. Entendeu? Você vê que não é tão difícil você fazer isso. Mesmo quando o cara não passar na tua frente para pegar, não custa você colocar na caçamba do teu carro, dentro do teu carro, porque aquele é lixo seco. Certo. Você leva na usina. Entendeu? Tem vários lugares aí que podem deixar. Eu, por exemplo, costumo passar ali, de frente ao cemitério, tem a usina de reciclagem ali. Tá. Eles fazem o acondicionamento na Vila Júlia. Que é a Cooperbank. Cooperbank. Outra coisa também, esse custo, a gente também está barateando o custo que o município paga para uma empresa que coleta lixo normalmente, né? Regular. Né? Sem dúvida, por exemplo, nós teríamos um ganho no meio ambiente, né? Emissão de carbono também, você vai diminuir, né? Porque você não vai retirar outro material da natureza para poder produzir aquele item que você precisa. Você só está reciclando aquele que já foi uma vez aquele mesmo produto. E
essa preservação do meio ambiente, eu acho que é super importante sempre, né? Claro. E a gente, por exemplo, vai dar emprego para essas pessoas que estão fazendo esse serviço. Exatamente. E eu entendo que a questão da economia, por exemplo, com o serviço de coleta regular, ele quer governar, quer fazer uma gestão saudável, com respeito ao patrimônio público, incentiva o programa de reciclagem aí na cidade inteira. Eu acho que a cidade ela devia se preocupar com isso, por exemplo, inclusive com os detritos sólidos em geral. Nós produzimos muito detrito, por exemplo, as obras. Então, por exemplo, são dois lixos, está vendo? Lixo orgânico e lixo reciclável. É só a gente atentar para isso. Ali você vai ter vidro, papel, papelão e plástico, né? Então, no outro local são os restos de comida, né? Cascas de legumes e vegetais. Uma lixeirinha em qualquer restaurante, por exemplo. Qualquer local, por exemplo, lixo orgânico e lixo reciclável. Isso é de uma prefeitura. Mesmo que não esteja separado o papel do vidro, se tiver separado, pelo menos é reciclável. Por exemplo, é o lixo limpo, separado do lixo orgânico. Porque se contaminar, aí você deixa de poder usar. Exatamente. É isso aí, por exemplo, né? Reciclável e não reciclável. E o não recicláveis. Simples. Por exemplo, às vezes a pessoa fica meio... você tem uma lixeira para papel, uma lixeira para isso, lixeira... Não, faz duas. Tá é muito mais simples. Já vai ajudar muito mais do que deixar numa só. Tudo numa só. Você começou a falar das construções, né? Então, as construções, por exemplo, elas produzem, dependendo de qual tipo de construção, ela produz uma quantidade de detrito muito grande. A construção convencional nossa produz muito detrito. E esses detritos, eles podiam se transformar também. Você podia transformar dentro da obra ou numa usina. A prefeitura podia ter uma usina disso, por exemplo, de retornar. Por exemplo, você pegar esse entulho de bloco, de tijolo, de massa, você triturar e ele voltar a ser agregado miúdo. Utilizado na obra. Utilizado na própria obra. Sem aquela imagem que a gente vê numa construção, normalmente aquelas 2, 3 caçambas paradas, cheias, lotadas, lotadas de entulho. Você já aplicou isso alguma vez? Eu já apliquei, já fiz uma obra, por exemplo, eu fiz uma obra que foi muito, muito interessante. Nós fizemos uma obra e pedimos ao proprietário, como ele tinha muito entulho, ia ser uma reforma, existia uma construção, nós íamos modificar, e a modificação era bem grande, nós íamos aproveitar só a parte estrutural da casa, e a alvenaria muito pouco. Então nós retiramos a alvenaria, reciclamos, né? Passamos no triturador, fizemos agregado miúdo e reutilizamos na própria obra. Por exemplo, fazendo o embolso da alvenaria nova. Embolso e reboco. Isso encarece ou barateia uma obra? Por exemplo, lá naquele local, ela ficou 0 a 0. O implemento que foi comprado para poder fazer a trituração, ele foi o preço, mais ou menos o preço do custo do material que ele ia comprar. Entendi. Mas nós achamos interessante, por exemplo, para você não descartar esse... Fora o descarte, é isso. O descarte, por exemplo, no meio ambiente disso aí, né? Você está produzindo um lixo, por exemplo, como é que se degrada isso, né? São muitos anos, né? Questões fundamentais aí para se refletir, né? Tanto a captação de energia solar, dá para visualizar aí um mundo onde quando faltar energia, pare de se queimar petróleo, né, para gerar energia, reaproveitamento de água da chuva. A gente passa por tanta crise aí, tanto crise energética quanto crise de abastecimento de água, né? E também a questão do lixo aí, que é uma questão fundamental para se pensar. Eu ficaria aqui 2 dias aqui conversando contigo sobre esses temas aí que são fundamentais, né? E sabe, a gente conseguiu levar aí para o telespectador comum e também para o telespectador que seja um empresário ou esteja pensando em começar uma construção nova aí, reflita um pouco sobre a necessidade de fazer uma coisa muito mais planejada do que aquilo que a gente encontrou, né, Cleiton, na nossa idade. Eu vou te falar, viu, Roger, agradeço você de poder passar esse tipo de conhecimento que a gente tem, e a gente é usuário todos esses tipos daquilo que a gente falou. Então a gente fala com conhecimento de causa, né? Agradeço muito e de alguma maneira poder ter contribuído aí para que algumas outras pessoas passem a pensar ou comecem a pelo menos se questionar se devem ou não
executar esse tipo de atitude, ter esse tipo de atitude. Porque hoje em dia a sustentabilidade não é só uma palavra bonita, já foi uma palavra difícil de falar, hoje em dia já não é só uma palavra bonita para ser usada em discursos aí, principalmente eleitorais, né? Uma coisa para ser aplicada na prática aí, e hoje, pensando no planeta. Conforme quanto mais tempo passa, por exemplo, a gente vai percebendo que é mais necessário e mais necessário. E talvez tenha que se agregar diversos outros pensamentos que são compatíveis com esses aqui também. Mas o poder público seria um grande vetor, por exemplo, claro, para disseminação dessa ideia, né? Se ele poderia servir de exemplo, né? Exatamente. E as pessoas iam passar a entender com muito mais facilidade essas práticas, né? Como nós falamos no começo, já levando a ideia para as crianças nas escolas, para já mostrar que vai chegar em casa, vai contar para o pai. Se você coloca 2 ou 3 atitudes dessas, que todas 3 podem ser implantadas numa escola. Se você tiver energia solar, reaproveitamento da água das chuvas e reciclagem de lixo na própria escola, você vê qual a tendência de uma criança dessa, qual o respeito que ela vai ter com o meio ambiente, quando ela sair dessa escola, quando ela for para casa, quando ela vê um papel jogado na rua, você entendeu? Como uma atividade, servir, inclusive, como uma atividade didática, né? Uma matéria didática, né? Eu acho que seria um grande negócio. Né? Legal, Cleiton. Obrigado pela entrevista. Obrigado mesmo. Obrigado a você, Valdir. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã. Um novo assunto cidade. Até logo a todos.